Já imaginou o chão tremer sob seus pés por tanto tempo que o próprio tempo parece parar? Casas desabando, o mar se erguendo como uma muralha e o mundo inteiro assistindo, impotente. Há eventos na história da humanidade que nos lembram o quão pequenos somos diante da força da natureza. E entre esses eventos, poucos são tão assustadores e devastadores quanto os grandes terremotos. Hoje, o canal SCM te convida para mergulhar em um dos temas mais impressionantes da geologia e da história moderna. Os 6 terremotos mais poderosos e impactantes que a humanidade já enfrentou. Prepare-se, porque além de viajar por dados reais, vamos explorar cenários que desafiam o limite da compreensão humana. Um deles, inclusive, aconteceu recentemente, em 2025, e está entre os mais destrutivos da era contemporânea. Imagine estar em casa e, de repente, o mundo começa a sacudir com tanta força que até os prédios mais resistentes se curvam como papel. O primeiro terremoto da nossa lista ocorreu em um país que já está acostumado com a força da natureza, o Chile. O Colosso do Chile, 1960. No dia 22 de maio de 1960, o sul do Chile foi palco de um dos maiores eventos sísmicos de todos os tempos. Com uma magnitude de 9,5, esse terremoto não só destruiu cidades inteiras, mas também deixou marcas que ainda hoje são lembradas pela comunidade científica como um marco no estudo da geodinâmica terrestre. Conhecido como o Grande Terremoto de Valdívia, esse abalo foi tão intenso que mudou o curso de rios, provocou a elevação e afundamento de terras e alterou o eixo da Terra em milésimos de grau. A cidade de Valdívia, uma das mais afetadas, praticamente desapareceu. Foi como se o solo tivesse decidido expulsar tudo o que havia em cima dele. O terremoto não foi um evento isolado. Ele desencadeou uma série de tsunamis que viajaram por todo o Oceano Pacífico. Ondas de até 25 metros de altura atingiram o Havaí, Japão, Filipinas, Nova Zelândia e outras regiões costeiras. No total, mais de 2 milhões de pessoas foram desabrigadas, e o número oficial de mortos ultrapassa os 1.600, embora se estime que possa ter sido bem maior. Além disso, foi um dos primeiros eventos globais a realmente mobilizar estudos sismológicos em tempo real e impulsionar políticas de prevenção ao redor do mundo. Um evento que não apenas abalou o solo, mas também a consciência humana. Alasca, o tapete de gelo que dançou, 1964. 4 anos depois, em 1964, outro terremoto monumental abalaria o planeta. No dia 27 de março, uma sexta-feira que ficaria conhecida como a Good Friday, o estado do Alasca, nos Estados Unidos, viveu momentos de puro terror. Com uma magnitude de 9,2, esse terremoto é lembrado como o mais forte já registrado em território norte-americano. O que mais impressiona nesse caso é a duração: 4 minutos e 38 segundos de puro caos. Em termos de tremores sísmicos, isso é uma eternidade. As ruas se rasgaram, edifícios caíram como castelos de cartas, e o solo em algumas regiões afundou até 2 metros. A força foi tanta que causou uma ruptura no solo de mais de 1.200 quilômetros de extensão. O tsunami gerado pelo terremoto foi devastador, atingindo não apenas a costa do Alasca, mas também o Havaí, o Canadá e até mesmo partes da Califórnia. Ao todo, 131 pessoas perderam a vida, e os prejuízos ultrapassaram 500 milhões de dólares, o equivalente a bilhões atualmente. Foi um terremoto que mostrou ao mundo que mesmo regiões acostumadas ao frio e à calma natural podem se tornar o epicentro do caos. Indonésia. O dia que o mar gritou, 2004. Avançando para o século XXI, chegamos a um dos desastres naturais mais mortais da história moderna, o terremoto e tsunami que atingiram a Indonésia em 2004. No dia 26 de dezembro, enquanto o mundo ainda celebrava o Natal, uma tragédia inimaginável se abatia sobre o Sudeste Asiático. O terremoto, com magnitude de 9,1,
ocorreu na costa de Sumatra, a cerca de 30 quilômetros de profundidade. Embora o abalo em si tenha sido monstruoso, o que veio depois foi ainda pior. Um tsunami com ondas de até 30 metros devastou 14 países, incluindo Índia, Tailândia, Sri Lanka e Maldivas. As imagens das ondas invadindo hotéis, arrastando pessoas, carros e casas, chocaram o mundo inteiro. O número oficial de mortos ultrapassou os 230 mil, com mais de 1,7 milhão de pessoas desabrigadas. Este desastre foi um ponto de virada na história do monitoramento sísmico e na criação de sistemas de alerta de tsunamis, principalmente na Ásia. Foi um lembrete cruel de que a terra e o mar não pertencem ao homem, mas que é o homem quem vive sob a constante tolerância da natureza. Japão, a terra que nunca dorme. No dia 11 de março de 2011, o Japão viveu uma de suas maiores tragédias nacionais. Um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do país, provocando uma cadeia de eventos que levou o mundo a repensar não só a força da natureza, mas também o quanto estamos preparados para enfrentá-la. Esse terremoto, com o epicentro a cerca de 130 quilômetros da costa de Sendai, gerou um tsunami colossal que varreu a região de Tohoku, destruindo cidades inteiras em questão de minutos. As ondas chegaram a atingir 40 metros de altura em algumas áreas e invadiram até 10 quilômetros para dentro do território japonês. Mais de 18 mil pessoas morreram e outras milhares ficaram desaparecidas. Mas o horror não parou por aí. O tsunami danificou gravemente a usina nuclear de Fukushima Daiichi, resultando em um dos maiores vazamentos radioativos da história desde Chernobyl. Foi o início de uma crise nuclear, com evacuações em massa, escassez de alimentos, energia e um medo generalizado de contaminação. Além das mortes e do caos imediato, o impacto desse evento reverbera até hoje. O Japão investiu bilhões em novas estruturas de contenção, barreiras marítimas e sistemas de evacuação. Mas para muitos, o trauma psicológico permanece. O solo japonês continua tremendo frequentemente, mas o de 2011 deixou cicatrizes profundas. Foi um desastre triplo: terremoto, tsunami e crise nuclear. Uma combinação que redefiniu o conceito de catástrofe natural em escala global. Rússia, a força escondida na terra congelada. 1952. Voltando um pouco no tempo, antes mesmo da Guerra Fria alcançar seu auge, a Rússia foi palco de um dos terremotos mais potentes já registrados na Ásia. No dia 5 de novembro de 1952, a península de Kamchatka, uma das regiões geologicamente mais ativas do planeta, foi sacudida por um terremoto de magnitude 9.0. Essa região é cercada por vulcões, montanhas e um mar de atividade tectônica praticamente constante. Mas naquele dia, a Terra decidiu ir além do habitual. O tremor causou um tsunami poderoso que atingiu o Japão, o Havaí e partes do Alasca. Embora a área central do terremoto fosse pouco habitada, o que contribuiu para o número reduzido de mortes, o impacto global foi significativo. Esse evento foi tão importante que influenciou a construção de novos sistemas de alerta para terremotos e tsunamis no Pacífico, justamente para evitar tragédias como essa em áreas densamente povoadas. A natureza discreta da Kamchatka contrasta com a força colossal que se esconde sob sua superfície gelada. Ela permanece até hoje como uma das regiões mais perigosas do planeta em termos sísmicos. E é justamente nessa região que, recentemente, em 2025, a Terra voltou a se movimentar. Rússia. O tremor da década. 2025. No dia 30 de julho de 2025, o mundo voltou sua atenção para a Rússia. Na mesma península de Kamchatka, um novo terremoto atingiu a região com magnitude 8.8. Embora tecnicamente inferior a outros em termos de número absoluto, este foi considerado um dos mais perigosos da década, não apenas pela sua força, mas pela reação em cadeia que provocou. O tremor teve epicentro no fundo do Oceano Pacífico, perto da costa da península,
e provocou tsunamis com ondas acima de 15 metros em várias direções. Diversas cidades costeiras do Japão, do Chile e até da Indonésia entraram em alerta máximo. Uma evacuação massiva foi iniciada em diversos países. Somente no Japão, mais de 2 milhões de pessoas foram evacuadas. No Chile, mais de 1 milhão. Apesar da magnitude elevada, o número de mortos foi surpreendentemente baixo. Isso se deve a 2 fatores principais. Primeiro, o local do epicentro ser afastado de centros urbanos. Segundo, a eficácia dos modernos sistemas de alerta precoce e simulações de evacuação que foram implementadas em várias nações após eventos anteriores, como o de 2011 no Japão. Porém, os danos foram significativos. Houve cortes de energia, deslizamentos de terra, destruição de infraestruturas e até um evento raro: a erupção do vulcão Kliukevskaya Sopka, o mais alto da Eurásia, que teria sido desencadeada pela movimentação sísmica. A erupção não causou vítimas, mas lançou uma enorme nuvem de cinzas que afetou voos em todo o continente asiático. Uma cirurgia em meio ao caos. Durante esse terremoto de 2025, uma história chamou a atenção do mundo. Em um hospital da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma equipe médica continuou realizando uma cirurgia para a retirada de um tumor, mesmo enquanto o prédio tremia violentamente. Os médicos, anestesistas e enfermeiros seguraram equipamentos, equilibraram instrumentos e conseguiram, contra todas as probabilidades, concluir a cirurgia com sucesso. Esse ato de bravura e profissionalismo foi amplamente noticiado e se tornou símbolo de resiliência humana diante da natureza. Por que o Brasil está fora dessa lista? Depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja se perguntando: por que o Brasil nunca aparece em listas de terremotos? Será que somos protegidos por algum fenômeno especial? A resposta é bem mais geológica do que espiritual. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, longe das bordas onde ocorrem os maiores atritos entre placas tectônicas. Terremotos mais perigosos geralmente ocorrem nas zonas de subducção, onde uma placa desliza por baixo da outra. Como o Brasil está no meio da placa, longe dessas bordas, os tremores que ocorrem por aqui são muito leves e raros. Ou seja, é como estar no meio de uma folha de papel. Enquanto as bordas se rasgam ou se dobram, o centro permanece relativamente estável. E é por isso que podemos assistir a esses eventos de longe, sem sermos diretamente atingidos. Como vimos, os terremotos são muito mais do que tremores de terra. São lembretes de que a Terra está viva, em constante transformação, e que nosso papel é aprender com ela, respeitar seus ciclos e nos prepararmos o melhor possível para o inesperado. Dos Andes ao Alasca, das ilhas do Japão ao coração da Rússia, cada um desses eventos trouxe perdas, aprendizados e avanços. E é justamente por isso que o canal SCM traz conteúdos como esse, para informar, conscientizar e mostrar que mesmo nos piores momentos, a humanidade sempre encontra formas de resistir e reconstruir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal SCM e compartilha com seus amigos. E responde aí nos comentários qual desses terremotos mais te impressionou. Até o próximo vídeo!